Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado por mim se não julgasse e razões não tivesse para julgar que este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos vós. Nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais nas cidades, nas aldeias, nos povoados. Não porque soframos com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. O ano era 1921. O Rio de Janeiro parou para se despedir de Paulo Barreto, o João do Rio, um dos maiores cronistas que a cidade já teve. 100.000 pessoas foram às ruas acompanhar o cortejo fúnebre e o enterro. Tem um fato interessante que a gente encontra nos jornais, de que os taxistas eram uma classe que gostava muito dele e que faziam corridas de graça de bairros distantes para levar as pessoas, para que as pessoas pudessem se reunir em frente ao jornal onde estava sendo realizado o velório. O velório foi no jornal A Pátria, no Largo da Carioca, e o enterro foi no São João Batista. Ele morreu com 39 anos, tinha feito o jornal dele, estava no auge do prestígio, tinha voltado da Europa, onde ele tinha coberto a Conferência de Versalhes, que foi a conferência que encerrou a Primeira Guerra Mundial. Além de crônicas, João do Rio escreveu romances, peças de teatro, ensaios e reportagens nos principais jornais do país. 100 anos depois de sua morte, ele é lembrado pelo olhar minucioso com que retratou a rua e a alma cariocas. João do Rio, ele consegue uma coisa que só os grandes autores conseguem. Ao mesmo tempo que ele é testemunha de seu tempo, que ele fala sobre o tempo em que viveu, João do Rio produz uma obra que permanece. Se daqui a 100 anos alguém tiver que tentar entender como era a cidade do Rio de Janeiro, vai ter que recorrer a João do Rio. Mas não só como era, como é a cidade do Rio de Janeiro, em todas as suas belezas, desafios, desgraças, danações, enfim. Esse pseudônimo João do Rio, ele nasce durante as reformas implementadas pelo Pereira Passos, nos primeiros anos do século XX, e numa coluna de jornal chamada A Cidade, dedicada a comentar as muitas transformações pelas quais a cidade está passando. E claro, são transformações de ordem física, material, né, novos calçamentos, novas avenidas, novas construções, mas são também mudanças no sentido dos hábitos, né, uma mudança grande na forma de como os cariocas deveriam vivenciar e experimentar a cidade. E o Paulo Barreto, na figura do João do Rio, soube captar isso muito bem. A reforma urbana foi realizada pelo prefeito Pereira Passos entre 1902 e 1906. As cerca de 3.000 demolições renderam o apelido de Bota Abaixo ao projeto. A ideia era deixar para trás ruas estreitas, vielas, cortiços, hospedarias e velhas construções. A capital federal à época e maior cidade do país deveria ingressar na modernidade e se tornar sinônimo de progresso e civilização. A Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, seria a síntese de tudo isso. Erguidos à sua volta, depois de um concurso de fachadas, estão a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes e o Teatro Municipal. O Rio tem uma curiosidade, né? Porque oficialmente a cidade foi fundada por Estácio de Sá numa guerra contra os franceses. Mas essa cidade quis ser francesa para negar que é profundamente africana. E isso é um processo muito forte, sobretudo no final do século XIX, início do século XX,
coincide com a abolição da escravidão, com a proclamação da República. Naquele momento há um projeto que talvez encontre a sua face mais evidente na reforma que Pereira Passos tenta fazer em 1904, que faz, né? Que era exatamente pensar o Rio como uma Paris tropical, a partir de critérios da Belle Époque francesa, da arquitetura Art Nouveau, né? Os corpos cariocas querem agir como se estivessem num boulevard parisiense. Mas esse processo é um processo que guarda conflitos, contradições, violências físicas e simbólicas, porque há uma cidade pulsante. E é muito curioso porque João do Rio, ao mesmo tempo que era um dandy, que tinha uma certa admiração pela França, pelo Flaner, né, por Paris e tal, ele é um sujeito profundamente interessado e, a meu ver, apaixonado e, ao mesmo tempo, assustado com essa cidade africana que pulsava nas esquinas, que pulsava nas encruzilhadas e nas frestas daquela cidade que se quis parisiense. A modernidade não é feita só dos brilhos, ela é feita também das áreas opacas, né? Ela é feita das partes que são esquecidas por ela, né? A modernidade traz com ela o seu avesso. Então, o Paulo Barreto, de novo, né, na figura do João do Rio, ele capta esses dois lados dessa moeda chamada, né, modernidade, mostrando como essas transformações impactaram diferentes grupos sociais. Já ele fala dos carvoeiros, dos tatuadores, dos presidiários, das prostitutas, dos mendigos, mas sempre inserindo todos eles nesse cenário dessa experiência urbana totalmente nova e modificada pelas novas formas da cidade. Estou fazendo agora para o inverno, toucas, boinas. Essa época assim o pessoal procura. Essas toucas assim do Bob Marley, o pessoal gosta das cores. Minha mãe fazia isso. Ela faleceu, né? Mas eu ficava do lado dela, ela não gostava de ensinar não. Mas eu olhava e eu aprendi. Lá na calçada. Fico assim na Presidente Vargas, entendeu? Por aí, assim, em Carioca. Já tem uns 6 anos. 6. Problemas de famílias, entendeu? Essas coisas assim. E às vezes nem adianta falar porque ninguém vai me dar uma casa. Eu fico por aqui, aí tem movimento, o pessoal passa, vê. Um dia passou um rapaz de carro, aí no outro dia ele veio, desenhou uma folhinha, e falei, o que é que você faz? E borda essa folhinha aí. Borda essa folhinha na touca. É só o jovem que aparece. Os adultos não. Tudo assim na faixa de 18, 25. Vocês gostam. Eles e elas. Quando João do Rio vai para a Gazeta de Notícias, faz uma série de reportagens sobre as religiões na cidade e dedica 5 delas a cultos de origem africana. Ele vai fazer um levantamento principalmente nas mandingas, no candomblé, que vai ser muito interessante porque ele mostra como os terreiros atuavam no Rio de Janeiro e a inter-relação deles com a nobreza da terra. A nobreza da terra que a gente chama de os políticos, né? Que estavam o tempo inteiro indo aos terreiros para ganhar a eleição, para fazer não sei o que lá. Então é um negócio que mistura tudo, né? E eu acho que essa mistura é importante, porque o Rio de Janeiro sempre foi uma cidade onde as culturas estiveram sempre na fronteira, né? Você pode ser um cara de cartola, mas conhece tudo da comida africana, etc. Quer dizer, essa troca é que é legal do Rio de Janeiro, né? E é isso que o João do Rio sacava, né? E esses artigos foram um sucesso tamanho que dobrou a edição da Gazeta de Notícias. E ele, no fim do ano, ele lança todos num livro que virou um best-seller, é um dos primeiros best-sellers brasileiros. Para você ter uma ideia, em 1920, ou seja, 10 anos, 15 anos depois do livro ser chamado, ele tinha tido uma tiragem de 10 mil exemplares. Hoje em dia você lança um livro com 1000 exemplares. Então você imagina, numa época que muita menos gente sabia ler, muito menos gente existia na cidade do Rio de Janeiro. Então você vê, o sucesso é real, não é uma lenda. Quando João do Rio investiga a religiosidade carioca,
ele está produzindo um relato raríssimo, porque as fontes são muito poucas, sobre uma cidade que acontecia uma coisa extremamente interessante. Ao mesmo tempo em que você tinha uma certa cristianização das ritualísticas africanas, você tinha uma africanização do cristianismo, do catolicismo sobretudo. Nessa encruzilhada em que o profano e o sagrado, eles se cruzam o tempo inteiro. E João do Rio testemunhou tudo isso, assustado, muitas vezes com uma linguagem que denota um certo preconceito mesmo de quem está ali naquele início do século XX, mas ao mesmo tempo considerando que era importante fazer esse registro, porque era um registro que serviria, no fim das contas, para a construção da memória sobre a experiência da cidade. Dentre os livros dele, alguns dos mais interessantes, o segundo é muito interessante, A Alma Encantadora das Ruas, né? Onde ele pega as pequenas profissões do velho Rio que estava deixando de existir com as reformas do Pereira Passos. Os vendedores de livros são uma chusma incontável que todas as manhãs se espalha pela cidade, entra nas casas comerciais, sobe os morros, percorre os subúrbios, estaciona nos lugares de movimento. Ele está falando das possibilidades, das práticas de leitura, de quem são esses leitores improváveis e impensáveis que a gente jamais imaginaria que fossem leitores. Tinha romântico, autoajuda, livro espírita, livro evangélico. A gente retira biblioteca na casa dos pessoais que estão querendo desfazer de biblioteca, entendeu? Compra também livros antigos, livros novos. Hoje, com essa pandemia, caiu 60% o movimento, né? Mas chega a vender aí 400, 300, 500 por dia, R$400. Onde você vai comprar um livro por R$2? O livro custa 100, que é usado, mas é usado, né? São livros usados. Aí a gente bota aí a R$2, e o pessoal compra. Ele andava pela cidade e esse andar pela cidade era a matéria-prima que ele utilizava para poder escrever as suas crônicas. Ele descobre coisas, ele não inventa simplesmente. É o primeiro a escrever sobre meninos de rua. É o primeiro a ter atenção para as profissões da rua. João do Rio tentou pegar um certo espírito das ruas, uma certa alma que as ruas têm. Quando eu resolvi fazer o Corpo Encantado das Ruas, primeiro é uma homenagem a João do Rio. Segundo, é uma tentativa de pensar a cidade do Rio de Janeiro hoje a partir de pressupostos que ele usou para enxergar a cidade há 100 e tantos anos atrás. E, fundamentalmente, também é uma pequena provocação muito respeitosa, que, no fim das contas, é uma declaração de amor à obra dele. Eu tento lembrar que a rua também tem corpo. Que corpos são esses que circulam? Que se manifestam dançando, que se manifestam gritando, brincando, pulando, saindo muitas vezes no cacete, brigando, amando, morrendo, celebrando, lamentando. Então, a rua tem os corpos que moldam, de certa maneira, essa entidade que tem esse espírito profundo que João do Rio identificou. Que ainda sempre amora tua chama, só assim você me convence ficar, me convence ficar. É dinheiro antigo, notas brasileiras, estrangeiras. Esse dinheiro vem das pessoas que guardam, os pais que morrem, entendeu? Aí vem vender aqui. Eu vendo para as pessoas que estão começando a colecionar, entendeu? Tem que ler muito, entendeu? Se você aprender, senão você não conhece as mercadorias, não conhece as moedas, a nota. Ela é de 1919, R$50. Eu comprava bastante coisas na época dela.
Esse momento é um dos mais importantes da história do jornalismo brasileiro. É quando se constrói o que eu denomino as fábricas de notícias, ou seja, quando os jornais se tornam industriais pela primeira vez, com a configuração de trabalho de maneira industrial, de tal forma que há a divisão do trabalho no interior da redação. E nessa redação cria-se novos postos, entre eles o repórter. São 5 os principais jornais que participam desse processo de modernização, inclusive a Gazeta de Notícias, na qual o João do Rio trabalhou, um jornal literário e político ao mesmo tempo. E nesse cenário, os estudantes de direito tinham uma certa primazia e também os literatos, né? E aí que se insere João do Rio. Esses personagens que queriam alçar um lugar no mundo da literatura e precisava, então, construir o seu público. E a construção do público se fazia através dos jornais. Acho que o jornalismo foi uma ferramenta das mais importantes para o processo de desenvolvimento da modernidade carioca. E não porque ela falava da modernidade, não é? Mas porque ela renovou as redações. Todos, desde Machado até João do Rio, foram jornalistas. Todos esses intelectuais aprendem a narrar jornalisticamente com essa experiência. Mais do que os intelectuais, eu acho que eles são boêmios literários, como eu chamo, né? Eles fazem do jornal um meio de subsistência. Há também uma mudança na forma de fazer jornal, não é? O jornal, que antes era eminentemente opinativo, ele passa a separar o lugar da opinião e o lugar da informação. Então é aí que entra o repórter. Ele passa a reportar o cotidiano, os fatos da cidade, os grandes incêndios, as tragédias. E o texto vai se transformando, né? Ele vai se tornando mais visual. Estávamos na Ilha da Conceição, no trecho hoje denominado a Fome Negra. Há ali um grande depósito de manganês e do outro lado da pedreira que separa a ilha, um depósito de carvão. Logo depois do café, os pobres operários saem do barracão. Vivem quase nus, no máximo uma calça em frangalhos e uma camisa de meia. Os seus conhecimentos reduzem-se à marreta, à pá, ao dinheiro. O dinheiro que a pá levanta para o bem-estar dos capitalistas poderosos, o dinheiro que os recurva em esforços desesperados, lavados de suor, para que os patrões tenham carro e bem-estar. Se a gente pensar que na cidade do Rio de Janeiro tinham 500 mil habitantes em 1900, os jornais tiravam juntos 150 mil exemplares. Era um público extraordinário, tudo passava pelos jornais. Próximo a esse largo ficava a casa onde Paulo Barreto morou com a família, um lar de classe média. O pai era professor de matemática e a mãe dona de casa. João do Rio estudou no tradicional Colégio São Bento, onde fez as primeiras incursões literárias. Aos 16 anos, ingressou na imprensa e nunca mais saiu. Aqui no Real Gabinete Português de Leitura, fundado no século XIX por imigrantes portugueses, está a biblioteca pessoal de João do Rio, doada pela mãe dele. Também estão aqui alguns objetos que pertenceram ao jornalista. Essa é apenas uma amostra da proximidade do escritor com Portugal. Ele não só viajou para lá por longas temporadas, como fundou uma revista chamada Atlântida, com a ideia de valorizar os laços culturais entre os dois países. Ele investiu na vida, né, em tudo aquilo que tinha a ver com essa dimensão cosmopolita. Nada mais cosmopolita do que ser diplomata.
ele botou isso na cabeça, então estudou línguas, etc. E queria entrar. Naquela época a entrada era diferente, ele foi falar com o barão. O barão do Rio Branco, que era o grande mentor do Itamaraty, não, o grande organizador da diplomacia brasileira. E o barão, depois de ouvir a proposição dele, diz: olha, meu filho, eu gosto muito de você, acho muito legal, mas não tem a mínima condição. E a mínima condição era ser negro. O Brasil não podia ter um embaixador ou um diplomata negro. Isso diante do espetáculo da modernidade, que é um espetáculo branco, não é? Apesar dele ser muito conhecido, muito popular, muito lido, um grande imã, né, de atração de leitores em todos os jornais que ele lia, ele tinha uma relação muito controversa com a própria classe literária e com alguns grupos sociais específicos, né? Ele era obeso, ele era negro, ele era, enfim, havia muitos boatos, o sentido maledicente de que ele era homossexual. Ele nunca encontrou portas abertas na Academia Brasileira de Letras, apesar dele ter se candidatado algumas vezes, dele deixar claro que isso era, enfim, um passo importante para ele. Na terceira candidatura, João do Rio foi eleito para a cadeira 26 da Academia Brasileira de Letras. Ele foi eleito em 1910, eu acho que ele tinha 29 anos, e foi o primeiro a vestir o fardão. Porque o fardão já era para ter sido vestido desde os primeiros, mas eles tinham medo, que era uma coisa toda dourada, com ouros. Eles ficavam com medo de serem considerados gays, né? Nunca ninguém tinha se atrevido a botar um fardão. O João do Rio botou o fardão. Quer dizer, esse tipo de provocações irritava uns, agradava outros e principalmente deixava as pessoas meio assim atônitas, né? Quem é essa pessoa, entendeu? Que fala desse jeito, se veste desse jeito, diz essas coisas, é da academia, vai na favela, mas está também no salão do presidente da República. Quem é? Ficava intrigadíssimo porque não tinha pedigree, entendeu? Era uma pessoa que chegou pelo um autodidata. E no Brasil tudo era assim. Quem é seu pai? Né? E se você era mulato ou negro, você tinha um pé na senzala. Ele, para se afirmar, não foi fácil, não. Foi pelo talento mesmo. Ele foi execrado, mas graças ao trabalho dele, a perseverança, a persistência, as redes de relação, claro, evidentemente, ele conseguiu fazer a trajetória de vida que ele talvez tivesse pensado que seria interessante para ele. Hoje se fala muito, né, desses grupos sociais que são submetidos a toda sorte de silenciamento. E quando você vê um sujeito que pertence a um grupo dos excluídos, né, ter reconhecido a sua homossexualidade, e ele tem sucesso no Rio de Janeiro do início do século, você está falando de questões de gênero que estão na pauta do dia no mundo contemporâneo. Da mesma forma, quando você lembra a cor da pele, você está falando desses excluídos da história que tem reverberação no mundo de hoje. Eu levanto já cedo, eu começo a garimpar, catando as latinhas, não só as latas, e o pet também. Então, eu junto uma quantidade boa para poder eu ter o que comer, meu sobreviver. Você tem que juntar mais ou menos de 60 latinhas e diante. Que sai no valor de 4,75, entendeu? Dá para sobreviver, dá para levar, né? Estou com 35 anos, entendeu? E já trabalho mais de 3 anos com esses materiais. Muitas pessoas humilham, entendeu? São poucas pessoas que param para te dar atenção, para te apoiar, para te dar uma palavra. Ele era um progressista politicamente. Logo no começo da carreira dele, ele escrevia ainda no jornal A Cidade do Rio, do José do Patrocínio. Ele tem artigos longos sobre, por exemplo, o divórcio, que no Brasil só aconteceu em 1970, ele em 1908 ele já era a favor. O voto feminino, que no Brasil só apareceu em 1932. Ele era a favor das 8 horas de trabalho, da regulamentação do trabalho, coisas que só foram feitas no Estado Novo, em 1937. Eu acho que o sonho do João do Rio, né,
era tentar ver como é que essa sociedade podia estar se desenvolvendo numa direção de eliminação da diferença entre luz e sombra. A rua é um fator de vida das cidades. A rua tem alma. A rua nasce como um homem, do soluço, do espasmo, a suor humano na argamassa do seu calçamento. A rua sente nos nervos essa miséria da criação. E por isso é a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras urbanas. Essa alteridade, essa disponibilidade para escutar a rua, essa disponibilidade para escutar as diversas cidades que formam a cidade do Rio de Janeiro, me parece que ele é crucial. Então, mais do que um concerto no sentido de remendá-la porque a cidade não prestou, eu acho que a gente precisa ter essa percepção do concerto musical, em que as mais distintas vozes, os distintos fraseados, os diversos instrumentos, eles acabam soando exatamente por conta de tantas diferenças como coesos para compor, enfim, a obra da vida no Rio de Janeiro. Eu acho que hoje em dia, lendo o João do Rio, há duas maneiras de ler. Você pode ler como um registro de época, que ele é o melhor da sua época, escreve divertido, os temas são variados, e ele, por outro lado, é atual, para nós vermos como a cidade mudou pouco.